Olá, queridos amigos da TV Imaculada Conceição. Estamos com mais um programa O de Casa. Eu estou aqui hoje na Feira Central para convidar você para esse 10º Festival do Sobá, que vai acontecer do dia 6 ao dia 9 agora de agosto. Vai ter a abertura do Paralama do Sucesso e vai encerrar com Xalana. Várias atividades, vários eventos. Também nós temos a doutora Vanessa, Fátima com o Diário da Irmã Faustina, artesanato com a Cristina Tolentino e uma deliciosa comida. Fique conosco. Como eu anunciei a vocês, eu estou aqui na Feira Central com a presidente, que é a Elvira. Boa tarde, Elvira. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui falando com você. E nós vamos falar então desse evento que vai acontecer aqui na Feira Central a partir do dia 6 de agosto agora. Grandes shows, comidas. Fala um pouquinho para nós desse evento, Elvira. Querida, é um prazer participar contigo do seu programa. Eu queria dizer para nossos telespectadores que estão nos ouvindo você, que esse é um produto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lógico, tem herança nipônica. Esse ano nós temos um diferencial muito especial. O governo japonês reconhece o Festival do Sobá, na sua 10ª edição, como o ano da amizade entre Brasil e Japão, tornando essa festa oficial, uma festa oficial do governo japonês no Campo Grande. Então nós somos hoje uma cidade, durante esse período de 6 a 9, que está irradiando a nossa cidade para o mundo, através do Festival do Sobá. Isso nos dá muita honra. E aqueles que estão nos ouvindo também, eu queria dizer o seguinte, de 6 a 9, me perdoem os outros estabelecimentos. O melhor lugar da cidade está na Feira Central. Só vai dar aqui, né? Muita oficina, oportunidade de negócios. Se você eventualmente estiver sem uma atividade específica, venha conhecer como é que se elabora um vaso de bonsai, por exemplo. Nós temos a presença de um mestre de bonsai que vai ensinar regras básicas para se começar uma oficina ou um negócio de bonsai que está em extinção praticamente. Nós também temos cozinhas shows com um chefe de compostura internacional que virá de São Paulo, estará aqui conosco, tirando dúvida daquelas pessoas que queiram estar preparadas para o mercado de sushis, por exemplo, com comidas orientais. Durante os 4 dias do evento, nós estamos aqui, você pode participar. Só o bonsai, que são vagas restritas, pode fazer a inscrição aqui na feira. Então venha para a feira. Dia dos Pais. Gente, posso falar? Pode, lógico. Dia dos Pais inédito. Uma junção de carros antigos, o pai gosta de carro. Associação dos carros aí. Juntos com a base aérea, estarão fazendo oficinas para pais e filhos aqui na feira. Aqui é a no primeira estacionamento da vez que a feira? base aérea vem para cá, no estacionamento da feira, para fazer essas oficinas no Dia dos Pais, uma homenagem ao pai da cidade. Então já é um programa para os pais, ó, para os filhos, convida os pais para vir para cá. Olha, e depois nós temos aqui apresentações de filhos, show de talentos infantis. Nós temos na sequência os nossos queridos amigos do Matsuri Show vão fazer apresentações de danças. Nossa, é lindo, fiquei encantada. E aí nós temos também a orquestra da base aérea, para quem gosta de música erudita. E terminando aí com Xalana, olha que lindo, música raiz da nossa terra. Domingo, dia 9. É um presente então, com a Xalana, pro pai você trazê-lo aqui. Vem passar o dia, almoçar, ficar o tempo todo aqui. Eu gostaria de ressaltar que ontem alguém me perguntou, tudo isso é gratuito. Porque eventualmente, se você está passando uma crise, você não quer gastar, ou não está preparado para isso, a feira está para te acolher. A feira está para te abraçar. A feira é um espaço seu. Olha, gente, que beleza. Então fica o convite para você. Para passar Deixamos a sobremesa para o final. Pais. Isso. Preste atenção, abre com quem? Ah, é. Olha a abertura. Paralamas do Sucesso. É sucesso absoluto, né? Eu vou parar um pouquinho aqui com a Elvira para você ouvir a doutora Vanessa Loureiro. Salve Maria Imaculada! Hoje nós vamos falar sobre pressão arterial. O que é pressão alta, o que é pressão baixa. Uma pressão assim relativamente normal, geralmente, que a maioria das pessoas tem,
é a que fala 12, que é a primeira pressão, e 8, a segunda pressão. Então 12, 8, 13, 8, 11, 8, 11, 7, são pressões consideradas, na grande maioria das pessoas, normal. Hoje em dia todo mundo mede pressão, da criança, o adulto, o idoso. Então quando que a gente tem que se preocupar? Quando você que tinha uma pressão 12,8, 13,7, 14,7, você passa a ter uma pressão 16,9, 16,10, 13,10. Então, o limite na primeira pressão, então é 11, 12, 13, é normal. Na verdade, para facilitar para os leigos, fala 12,8, mas na verdade é 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Então fica 12,8 para ficar mais fácil. Mas se você vê entre os enfermagem, entre os médicos, eles falam quanto está a pressão desse paciente? É 120 por 80, certo? Que economizando fica 12,8. Digamos que você vinha com uma pressão 12,8 a vida toda, 13,7, isso não tem muita diferença. Mas se você, de repente, passa a ter uma pressão 16,10, isso faz diferença. Então, o que é pressão alta e o que é pressão baixa, isso depende da pessoa, do seu histórico. Depende de como você passou a sua vida toda, certo? Então, eu tenho uma pressão 12,8 desde que sou criança. Se eu estou com uma pressão 10,6, para mim, para a doutora Vanessa, essa pressão é baixa. Mas existem pessoas que têm pressão 10,7, 10,6, elas sempre foram assim, desde crianças. Então, para essa pessoa, a pressão não é baixa. O grande problema é que uma pessoa que tem pressão baixa, ela tem maior facilidade do quê? De desmaiar. Às vezes ela toma, por exemplo, uma dipirona, porque a dipirona baixa um pouco a pressão. Então, uma pessoa que já tem uma pressão 10,6, se ela baixar para 8,5, ela vai passar mal, mais mal. Já uma pessoa que tem uma pressão 14,8, ela toma dipirona, não sente nada, porque abaixa um pouquinho a pressão e ela não tem aquele sintoma de desmaio, de passar mal, ter que deitar. Eu estou dando um exemplo da dipirona, que é um remédio que realmente ajuda um pouco, porque abaixa a pressão, a pessoa tem uma certa sonolência. Então, o que as pessoas têm que fazer? As pessoas têm que ter noção qual é a sua pressão. Você não tem que se comparar com o outro. A pressão do outro é do outro, certo? A sua pressão é quanto? Sempre foi quanto? De repente, ela passou a ser muito mais baixa do que o que era antes, ou passou a ser alta, entende? Tem gente que fala, não, eu não tenho pressão alta, mas é só passar um susto, nervoso, a pressão vai lá em cima. Então, veja, eventualmente você tem uma pressão alta situacional, você reage com pressão alta, isso é perigoso, certo? Depende também se você... quanto a sua pressão sobe quando você passa um susto. Então eu tenho pacientes que falam, não doutor, eu não tenho pressão alta, mas quando ele vem no consultório para ser examinado, ele fica nervoso, fica com medo, a pressão dele vai para 19 por 13. É óbvio que ele tem uma pressão alta. Ninguém faz 19 por 13 se não tiver pressão alta, certo? Então, não se compare ao seu vizinho, cada um é um. A minha mensagem aqui é: cuide-se, cuide da sua pressão. Se ela está alterando, não fica fingindo que você tem pressão normal. Vá ao médico, encare e se cuide. Tá certo? Salve Maria Imaculada. Depois de ouvir a doutora Vanessa, vamos continuar aqui com a Elvira. Nós estamos na Feira Central, falando desse acontecimento que vai ter aqui do dia 6 a 9 de agosto. Shows, comida, cozinha show, o negócio do bonsai, como é que é? Palestras, oficinas. Gente, olha, esse programa vai ser distribuído em vários lugares, né? Sim, nós estamos aí, já está saindo em canais de televisão,
em releases de empresas como a sua, que estão nos dando suporte, jornais escritos, mídias sociais, faixas na rua. É a feira, você que está nos ouvindo, reparta com um amigo, informe. E vindo aqui, pega o cartaz para você ver quantas coisas vão acontecer de quinta a domingo. E domingo vem comemorar o Dia dos Pais aqui na Feira Central, com a participação da base aérea, né, Elvira? Da base aérea, da orquestra da base aérea, Xalana de Prata, nossa boa música. E olha, lembrando aí na abertura com Paralamas do Sucesso no dia 6, nós temos 1000 kombucas personalizadas. Quando bater o Kagamiwari, aquele barril que vale a pena você conferir culturalmente, quando bater aquele saquê que está dentro daquele barril, oficialmente nós declaramos aberto, então nós comercializaremos aí os sobás, que são os combos, para você levar para casa a lembrança dos 120 anos de relacionamento diplomáticos do Brasil com o Japão, que é esse ano, essa certificação. E depois aquela linda música, porque quando a gente fala de show, a gente fala de artistas, mas esse grupo que está vindo tem uma história linda de superação. Vocês que estão nos ouvindo sabem do que eu estou falando. Se você é de uma geração mais nova que a minha, pergunte para o seu pai, para o seu avô, a história do Paralamas. Além de música muito boa, tem uma grande história de superação, uma grande, maravilhosa história. Venha prestigiar que você vai conhecer. É um pai que superou todos os obstáculos. Linda história dele. Elvira, quero agradecer muito, querida, por você ter parado um pouquinho para nos dar essa entrevista e fazer esse convite tão especial para todos vocês. Essa feira é o cartão postal de Campo Grande, essa feira central. E agora com esse evento maravilhoso, gente, vamos participar. Vamos, primeiro show, tudo de graça, né? Tudo de graça. Olha que beleza, gente. Ok? Muito obrigada a todos que nos ouvem, a você, querida. E a Feira Central é seu espaço. Obrigada, Elvira. Agora nós vamos ficar com a Fátima, falando do Diário da Irmã Faustina. Olá, queridos amigos. Estamos hoje no nosso 4º dia da novena da Divina Misericórdia. Hoje Jesus pede que a gente leve aos pés dele um grupo específico. Ele diz: reze nesse dia pelos pagãos, por aqueles que ainda não me conhecem. Eu pergunto a você, quem são os pagãos? Pela Igreja, nós definimos pagão como todo aquele que não recebeu o sacramento do batismo. Que não recebeu o sacramento do batismo. Mas existem aqueles que, infelizmente, receberam o sacramento do batismo, mas vivem como pagãos. O que é viver como pagãos? É viver fora, é viver à margem das leis do próprio Cristo, das leis da Igreja. O que é a lei da Igreja? É aquilo que Cristo nos pediu. É aquilo que através dos apóstolos foi nos passado como leis, como caminho, como caminho seguro para chegar à salvação. E o batismo é o primeiro sacramento que a Igreja nos pede. Antigamente, no Antigo Testamento, os pagãos eram aqueles que não eram judeus, que não viviam segundo as leis do judaísmo dadas para Moisés pelo próprio Deus. Esses eram considerados os pagãos. Hoje nós temos os pagãos, que são aqueles que não foram batizados pela Igreja. O batismo é um sacramento que marca a alma. Ele marca a alma do cristão. Como que é feita essa marca na alma dos nossos filhos, das pessoas que recebem o batismo? Pelo Espírito Santo. Quando nós estudamos as Escrituras, nós vemos que Jesus fez questão, ele próprio, de receber o batismo. Ele foi até João Batista e pediu a João que ministrasse o batismo. E João até se negou, mas Jesus fez questão
E João dizia assim: eu não sou merecedor nem mesmo de carregar as suas sandálias. E em Mateus capítulo 3, versículo 11, está escrito assim. Essas são as palavras do batismo. Eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim, e mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de carregar os seus calçados, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Lembra que nós colocamos o Espírito Santo como fogo? Dois simbolismos. Como o fogo, a língua de fogo que desce sobre os apóstolos, e como a pomba do Espírito Santo que aparece quando Jesus recebe o batismo. E São João, capítulo 1, versículo de 31 a 34, ele diz assim: eu não o conhecia, mas se vim batizar em água é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: vi o Espírito Santo descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Essa declaração é de São João Batista e está no Evangelho de João, no capítulo 1, de versículo 31 a 34. São João explica, ele mostra ao mundo que foi dado a ele, João Batista, o conhecimento daquele que viria em nome do próprio Deus, que era Jesus, e que quando chegasse esse momento, ele iria reconhecer e apareceria sobre ele o Espírito Santo. Muitas vezes a gente não sabe por que do simbolismo da pomba, né? Então vamos lá. Jesus foi quem mandou os seus discípulos a ensinarem tudo o que ele havia pregado. Muitas vezes nós perguntamos, mas por que eu tenho que batizar? Porque Jesus assim nos pediu. Ele primeiro mostrou, através do exemplo dele, recebendo o batismo de São João Batista. E depois, por diversas vezes, durante a Bíblia, nós encontramos passagens que mostram Jesus ordenando aos seus apóstolos que ministrassem o batismo nos seus filhos, como forma de marca, como forma de colocar nas pessoas o seu espírito através desse sacramento. Olha como Jesus diz aos seus discípulos. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus tinha designado. Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. A nossa igreja, quando vamos batizar uma criança, ela nos pede que tenhamos padrinhos. A missão desses padrinhos é a mesma que Jesus deu para os discípulos. Veja, Jesus disse aos discípulos: ide, pois, e ensinai a todas as nações. Ensinai as palavras, ensinai as leis que Cristo deixou. E batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você leva o seu filho à igreja e junto com você vão os padrinhos fazem este papel dos discípulos que devem ensinar o caminho de Deus. Por isso nós precisamos escolher muito bem a quem nós entregamos
os nossos filhos para serem os padrinhos, aqueles que vão mostrar a direção do Cristo aqui na terra, o caminho certo para a salvação. Então eu convido vocês agora a pensarem, vamos fechar um pouquinho os olhos, vamos lembrar daquelas pessoas que não receberam, daquela criança que está emperrado o batismo, que não conseguimos, parece que não engrena aquele batismo, aquela pessoa às vezes até adulto que se negou a receber o batismo, porque Jesus pede, nesse 4º dia da novena, que nós rezemos, que nós supliquemos por aqueles que não foram batizados, pelos pagãos. Então hoje nós vamos rezar pelos pagãos. Misericordiosíssimo Jesus, que sois a luz de todo o mundo, aceitai na mansão do vosso compassivo coração a alma dos pagãos que ainda não vos conhece. Que os raios da vossa graça os ilumine, para que também eles, juntamente conosco, glorifiquem as maravilhas da vossa misericórdia e não os deixe sair da mansão do vosso compassivo coração. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas dos pagãos e daqueles que ainda não vos conhecem e que estão encerrados no coração compassivo de Jesus. Atraí-as à luz do Evangelho. Essas almas não sabem que grande felicidade é amar-vos. Fazei com que também elas glorifiquem a riqueza da vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Que no nosso coração Jesus possa acender essa chama, esse desejo de levar a Ele todos aqueles que não o conhecem. Amém. Há mais de 10 anos no mercado, especializada no fornecimento, instalação e locação de equipamentos para segurança, alta qualidade dos produtos, rapidez nas instalações, equipe de pronto atendimento. Atendemos sua empresa e sua residência. Para maiores informações, www.sdalarmes.com.br ou fone 6733474126. SD Alarmes, a proteção que garante a sua tranquilidade e paz. Venha para a Feira Central, de 6 a 9, o melhor lugar da cidade. Cultura, música, dança, caravanas, várias apresentações em espaços diferentes. De 6 a 9, a partir das 16 horas nós temos muita cultura e no domingo, Dia dos Pais, o dia inteiro. A partir das 14 nós temos aí oficinas e um dia maravilhoso com pais. Participe. Abre com Paralamas do Sucesso e fecha com Xalana. Durante esse período, o melhor lugar de você estar é conosco. Vem pra cá. Salve Maria Imaculada, oi Maria da Paz, minhas amigas que estão nos assistindo no programa de casa. Nós aqui no nosso quadro de artesanato, hoje nós temos uma nova artesã, uma amiga nossa, a Eugênia. Tudo bem, Eugênia? Prazer, Eugênia. Seja bem-vinda no nosso quadro, né? Obrigada. Você vai, eu sei que você está nos trazendo coisas lindas, né? Ensinando, chegando o Dia das Mães, né? Uhum. E aí, o que você trouxe pra gente hoje? Eu trouxe um coração, o Espírito Santo, que pode ser colocado na porta, na entrada da casa, no carro, no quarto, né? Onde a pessoa tem um oratório, né? Isso, no oratório. Então, você usa o quê? Vamos ver. Feltro, as fitas, né, de que é para isso, de cetim, para colocar na essas fitinhas de isso. Nossa Senhora Aparecida, Isso. né? Veja se você usa pedras também, isso. né? Pedras, a pessoa, aqui é uma sugestão, pode ter outras. O molde e as linhas de bordar. Linhas que é para ser bordadas. E esse molde a gente encontra na internet, você disponibiliza? Eu disponibilizo. Então, quem quiser entre em contato com comigo. você. Então, vamos ver. Como é que a gente começa? Vamos lá. Como que você faz? Primeiro eu tenho o Espírito Santo, que está no molde. Eu coloco ele no feltro branco.
Corta uma vez. Corta uma vez o Espírito Santo, uma vez no feltro azul. Após isso, nós vamos colocar esse Espírito Santo bem no centro do coração azul. Aí você vai bordar o caseado. Esse aqui, esse né? caseado, o isso. caseadinho que Exatamente. tá aqui. Ele pode ser feito também com esse ponto, que é o alinhavo, tá? Depois que eu caseei ele todinho, os olhinhos eu faço com o nó francês. Deixa eu perguntar, se a pessoa quiser pintar com a canetinha, também pode? Também pode. Ah, certo. Tá? Não precisa ser exatamente o nó francês, tá? Certo. E mesmo o biquinho, que ele é feito no laranja, com feltro, também pode ser pintado com a canetinha permanente. Ah, então, mas para quem não... Para quem não sabe ou não tem a disponibilidade, faz o nozinho exatamente, e o feltrinho. Tá? Depois que eu caseei o Espírito Santo no coração azul, eu vou colocar ele um coração vermelho. Porque você cortou... Eu cortei dois corações vermelhos. Tá? Após isso, eu vou colocar ele em cima... Sempre centralizando. Sempre centralizando. Eu vou fazer o ponto alinhavo em cima do azul, tá? Após isso, eu vou colocá-lo em cima um do outro. Sei. E vou casear. Deixa eu perguntar, se quiser passar a máquina... Pode ser passado a máquina, pode ser feito crochê. Se você fizer na máquina, você faz ele no direito, e vira. Direito com direito e vira ele. E vira. Tá? Mas antes de você costurar, nós vamos ter que fazer essa alcinha. Que é feito com a fita de gurgurão. Pode falar. Tá? Nós vamos dobrar a fitinha, fazer ela dupla e colocar ela no meio. Dá uns pontinhos para poder fixar a fita para não ter perigo de escorregar. Após isso, nós vamos continuar caseando. Então, a gente aconselha a colocar uns alfinetinhos para não sair da posição. Tá? Quando chegar aqui no biquinho do coração, nós vamos fazer esse enfeite. Esse enfeite. Então, eu já vi que você já... Eu trouxe um semi-pronto. Você juntou as fitinhas. Eu juntei as fitinhas com uma fitinha um pouquinho mais larga, não sendo essa de gurgurão. Uma de cetim. Uma de cetim. Não precisa ser dupla face, pode ser uma simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos virar aqui a pontinha dela aqui e aqui, para dar um acabamento. Sei. Tá? Aí você vai fazer o acabamento. Posso fazer? Isso, agora. Vai ficar... Aí você cortou. Eu cortei, fiz esse acabamento. Este aqui. Isso, esse acabamento. Após isso... Vai pegar a fitinha mais fininha, que é a número 0. Nós vamos passar aqui no meio, que eu fiz como se fosse uma argolinha. Olha. Vi. Tá? Aí você vai montar agora com as pedras. Eu vou dar um nozinho para poder fixar a fitinha, para não correr as pedras. Sei. Aí vou cortar. Vou juntar as duas pontinhas para poder passar no meio das pedrinhas. Então, quando for escolher a pedrinha, é bom escolher uma pedrinha... Uma pedrinha que tenha um buraquinho que possa passar, né? Para não ter depois ter uma dificuldade de passar a fita, né? Aí. Eu coloquei uma pedra. Isso é escolha. Aí coloca e pode escolher a pedra que quiser. A pedra que quiser. Isso vai de cada um. Pode ser só pérola. Às vezes a pessoa tem até em casa, né, já alguma coisa, né? Pode ser de madeira. Eu vou colocar isso aqui. 2 pedrinhas, né? Certo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vai colocar na pontinha. Na pontinha dela. Como foi colocado Como aqui. foi colocado aí. E vai costurar. E vou continuar caseando. Caseando, né? Na volta todinha. Eu deixei um pedacinho aberta. Que vai encher. Que nós vamos encher
com o plumante. Que é esse daqui, Que né? é esse Não daqui. é confundir com a manta acrílica. Não, não, Esse ele é o enchimento, siliconado. É o siliconado. Siliconado. Esse é aquele que dá aquela Isso, aquela maciez. maciez, né? Que Isso. fica fofinho, olha, né? Aí, Acabando isso aqui, vem até o final e acaba com um ponto, o caseadinho com um nozinho. lembrando que tem que dar um nozinho bem feitinho. Bem feitinho para não escapar. É. E eu normalmente passo, acaba o nozinho, eu passo por ele, eu acabo aqui, puxando a linha até puxando aqui, a linha até para aí. poder acabar, para não ter perigo dele soltar. Dele soltar, olha Tanto só. ele pode ser feito aqui Aqui, ou pelo avesso. Pelo avesso, certo. Certo? Nossa, mas é muito bonito, fácil de É fazer. fácil de fazer. Né? Então, tá aí uma sugestão para vocês, né? Uma sugestão de presente. De presente pro Dia das Mães. Pro Dia das Mães, né? Olha assim, olha aqui, que lindo. Bem bonito. Vocês podem aproveitar as pedras que tem em casa, Isso. às vezes o feltro. Quem quiser fazer em tecido Pode fazer em coloridinho, tecido, pode fazer pode. em tecido, Ele pode né? ser feito um tecido estampadinho, de bolinha. Faz o composê, né? Isso. Mas lembrando que o Espírito Santo sempre branquinho. Branquinho. Né? Então, olha que lindo. Então, mais uma sugestão. Muito obrigada, Eugênia, por você estar aqui nos prestigiando e passando aquilo que você sabe para as nossas amigas. Espero que vocês tenham gostado e continuem nos assistindo, que nós temos quadros bem bacanas por aí. Da paz, um beijo grande para vocês, um beijo bem carinhoso. Tchau!